Brasil, hoje dominado pelo iFood, que tem 80% de mercado, promete fortes emoções nos próximos tempos aqui no país. Começando pela Meituan, que é a gigante chinesa de delivery de comida, ela confirmou os planos de entrar no Brasil nos próximos 5 anos. A operação será feita por meio da Kita, marca internacional da companhia, que já atua em mercados como Hong Kong e Arábia Saudita. A chegada deve acontecer já nos próximos meses, segundo um comunicado da companhia. Fundada em 2010, a Meituan é considerada o maior super app de serviços da China. A empresa é conhecida por ir além das entregas de refeições, atuando nos ramos de farmácias, mercados e até agendamento de beleza. Só no ano passado foram mais de 98 milhões de entregas por dia. 2 dias depois da confirmação da chegada da Meituan, o Uber e o iFood anunciaram uma parceria que é vista no mercado como um contra-ataque da chegada dos novos rivais. E não só da Meituan, porque na semana retrasada, o Business recebeu uma das maiores lideranças do 99, que trouxe detalhes sobre a retomada do 99 Food no país, destinado à entrega de comidas. No programa, o diretor sênior da plataforma, o Bruno Rossini, ele chegou a cravar aqui no programa, ele falou o seguinte: nós queremos quebrar o monopólio de delivery no país. Na semana passada veio outro CEO, o CEO da Rappi, o Felipe Krenitch. Ele também esteve aqui no programa e foi na mesma linha da 99, isso depois de anunciar 1 bilhão e 400 milhões de reais no país. Como é que vai funcionar a parceria da Uber e do iFood? Vai ser uma integração de serviços nos aplicativos, ao mesmo tempo que as duas vão se manter independentes. Segundo as empresas, serviços de mobilidade da Uber começarão a ser disponibilizados no aplicativo do iFood e serviços de entrega do iFood no da Uber, sem a necessidade de migração entre os aplicativos. A integração dos aplicativos vai começar a ser feita em caráter de teste em algumas cidades do Brasil no segundo semestre e vai ser expandida, para o território nacional nos meses seguintes. A briga vai ser boa. O iFood tem 55 milhões de usuários, tem mais de 400 mil estabelecimentos cadastrados. Tá animado, hein? E por isso, neste momento, eu vou receber a Ingrid Devisati, que é vice-presidente do Instituto Food Service Brasil. Ingrid, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Como eu tentei resumir aqui para o nosso espectador, você está acompanhando com lupa todos os movimentos do setor. Eu gostaria que você atualizasse, na verdade, eu gostaria que você definisse qual é o momento atual do setor de delivery. Vai ser, com a chegada de tanta gente, de tanto investimento, vai ser um ponto de virada, Ingrid? Olá, obrigada pela oportunidade. Então, tem um ponto bastante interessante aqui em relação ao iFood. Eles são uma empresa 100% brasileira, muito forte, e que está há anos consolidada no Brasil. Eles já enfrentaram inúmeros desafios, inclusive o tributário, e entendemos que esse é um dos principais obstáculos para qualquer empresa que deseje operar no território nacional. A Meituan, apesar de extremamente eficiente em logística e grande poder tecnológico, ainda terá que aprender a operar num país com complexidade tributária elevada. As regras, inclusive, mudam entre estados, municípios e até por categorias de serviço. Esse é um ponto fundamental para se avaliar em relação à viabilidade da operação em escala e a velocidade, de adaptação nesse nosso ecossistema regulatório. Vale destacar também um tema muito importante aqui. O iFood, realmente, como você bem citou, fez essa parceria recentemente com o Uber. Isso mostra que eles não são uma empresa protecionista, muito pelo contrário, são pró-mercado e estão preparados para a concorrência. A prova disso é justamente essa parceria que permite aí os usuários acessarem tanto o Uber dentro do aplicativo do iFood, quanto o iFood dentro do app do Uber.
essa interoperabilidade mostra a força do setor de logística, uma visão estratégica e uma maturidade para disputar em alto nível, inclusive com gigantes internacionais. Ingrid, é um setor que mexe com a economia brasileira, né? Ele atinge milhões de entregadores no país, ele mexe com milhares de restaurantes, de bares, né? Você acompanha bem o setor. Em primeiro lugar, o setor está empolgado com tanto investimento bilionário vindo, com essa mexida agora do iFood. Está empolgado? Sim, o setor está empolgado. O setor é pró-competitividade, mas o setor especialmente olha para o lado do consumidor. Então, quanto mais opções o consumidor tiver, melhor para ele. Ele é o protagonista, ele é o principal cliente. Agora, uma coisa que eu preciso destacar, a gente recebeu, como eu destaquei aqui no início, a gente recebeu nas últimas edições aqui do Business, o CEO da Rappi e também uma das maiores lideranças da 99, falando desse assunto. E ambas, eles vão zerar a taxa pro estabelecimento, né? Pro estabelecimento. E isso, certamente, eu acredito que vai ter um impacto no setor, porque nem todo mundo sabe, nem todo cliente sabe, que existe uma diferença, né, entre o preço de qualquer produto, de qualquer lanche, de qualquer comida, do que é vendido numa plataforma com o que é vendido no estabelecimento físico. Porque uma empresa como a iFood cobra, em geral, o setor cobra como geral 30%, né? 30% ele cobra, então se você paga R$10 por um produto, R$3 vai para o aplicativo. Será que vai ter uma mudança agora com essa vinda, com essas taxas zeros, para o consumidor final de abaixar o custo ou de um produto, de um sanduíche que você vê no aplicativo de ser o mesmo preço do estabelecimento físico e não mais caro? Então, eis aqui uma outra reflexão. Empresas, né, que vêm se posicionando em relação à redução de taxa ou até extinguir taxas nos próximos 2 anos, levam aqui a uma questão bastante preocupante. Se essa é a fonte principal de receita, isso realmente é sustentável? Se for a um prazo de 2 anos, isso não der certo, né, como que fica o consumidor depois? A gente já teve um histórico de empresas que chegaram no Brasil e depois saíram, né, operaram nesse posicionamento de redução de taxas, extinguir taxas, e eu penso que a empresa, no caso o iFood, eles estão pensando mais a longo prazo. É óbvio que a gente tem aqui uma série de necessidades de discussões. Eu diria que o tema regulatório, tributário e ter mais acesso em relação à competitividade em termos econômicos para todos seria o melhor caminho. Não vejo como sustentável essa questão de redução de taxa. Inclusive porque é o principal meio de receita dessas empresas. E é interessante o que você falou, porque vem grandes desafios pela frente também, porque a gente está falando de bilhões de reais que vão entrar no mercado brasileiro, mas você pontuou bem no início da entrevista que tem muitos desafios, né? Você pontuou muito do tributário, evidentemente, mas tem uma questão também de distribuição, né? Você competir com centenas de milhares de restaurantes cadastrados, de entregadores também cadastrados na plataforma, é bem desafiador, né, Ingrid? É bem desafiador, né? Você tem que saber aproveitar muito bem essa vitrine. Tem um dado bastante interessante. No ano passado, a gente tem tido queda, né, no consumo das classes B, C e D. 38% das pessoas que consumiram no food service consumiram através de promoções. Então, fazer essa oferta de custo-benefício para o consumidor é muito importante. Você consegue ser competitivo e ofertar produtos de forma que o consumidor tenha condições de comprar. Até porque a gente teve aí uma deteriorização na renda.
E fundamentalmente, 80% das pessoas que consomem no food service são formados por trabalhadores. E quanto mais pessoas trabalhando e tendo salários, né, tendo renda, mais aumenta o consumo. Muito bem, nós conversamos com Ingrid Devisati, que nos ajudou muito a traduzir o que vem por aí, que eu defini como fortes emoções desse setor que é tão presente na economia brasileira, o setor de delivery. Obrigado pela presença, Ingrid. Eu que agradeço.